Alô, boa noite, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo. Estamos ao vivo, iniciando nosso Madrugada de Bênçãos. Nesta noite, bendita e abençoada pelo Senhor. Quero convidar você a rezar conosco nesta noite. Por isso, desde já, apresentar a sua vida, as suas intenções, as suas necessidades hoje, neste nosso Madrugada de Bênçãos. Por isso, você é importante para participar do nosso programa. 0800 777 0021 é o nosso telefone de ligação gratuita para você apresentar a sua vida. Quero falar ao vivo aqui com você, vai ligando, vai apresentando sua vida, suas intenções. Quero rezar na sua intenção nesta noite, quero que você fale comigo aqui ao vivo. Vamos estabelecer esse nosso diálogo, você rezando aí e eu rezando aqui, e vamos apresentar ao Senhor a nossa vida juntos hoje, pela ação do Espírito de Deus, que é o tema desta nossa noite. Por isso, 0800 777 0021. Estou esperando a sua ligação, a sua intenção nesta noite. Também, é claro, quero fazer um convite especial para você. Eu sempre falo e acho importante que a gente juntos se comprometa com esta obra evangelizadora. Você sabe, a Rede Século XXI, ela é mantida pelos sócios. Nós ampliamos o nosso sinal, graças a Deus. A Rede Século XXI hoje chega a 21 capitais, a mais de 1.200 municípios, em canal aberto, em sinal aberto para tantos lares. São quase 200 milhões de pessoas que são atingidas aí por Deus através deste canal de evangelização. Por isso, quando o Padre pede a você para se tornar um sócio evangelizador da Rede Século XXI, é por esta razão. É porque nós não podemos perder essa graça da ampliação da Rede Século XXI. Por isso, se você não é um sócio evangelizador, ligue para nós, se torne um sócio evangelizador conosco. Ah, Padre, mas eu já sou. Joia, muito obrigado pela sua generosidade, muito obrigado pela sua caridade. Se você puder, mantenha sempre a sua fidelidade. Você já ofereceu a sua contribuição esse mês? Ainda não? Por isso ofereça, não é? Nós estamos já no final do mês, nós precisamos pagar as nossas contas para manter o sinal da Rede Século XXI cada vez mais presente na vida e nas famílias e no coração das pessoas. Então, 0800 777 0021, você também se torna um sócio evangelizador. Ah, mas eu já fui um sócio, Padre, alguns problemas da minha vida eu parei a minha contribuição. Não tem problema, pode ligar também e diga assim, olha, eu quero reativar o meu cadastro, quero voltar a ser sócio ou sócia da Rede Século XXI. Você será muito bem-vindo e vai permitir que a graça de Deus que age em você nesta noite possa continuar agindo na vida de tantos outros irmãos e irmãs. E você que recebe o sinal aí e não é sócio ainda, 0800 777 0021, tá bom? Espero a sua ligação também, você se tornar um sócio, para agradecer aqui daqui a pouquinho, ao vivo, você nesta noite. Hoje nós colocamos à sua disposição não só o telefone, mas também o nosso e-mail. Nosso e-mail é madrugada@rs21.com.br. Você pode enviar o seu pedido de oração também pelo nosso e-mail, madrugada@rs21.com.br. E também o nosso WhatsApp. Lembrando que nós não atendemos ligação pelo WhatsApp, somente você pode se tornar sócio e também você pode enviar o seu pedido de oração aqui para nós. Nosso WhatsApp é 19 99675 5600. Repetindo para você, 19 99675 5600. Tudo isso neste programa bendito e abençoado. E sabe do que vamos falar um pouco hoje? Sobre os frutos do Espírito Santo. Esse é o nosso tema dessa noite. Mas aí podemos nos perguntar, Padre, mas quais são os frutos do Espírito? Para falar dos frutos do Espírito, nós precisamos primeiro começar falando da escolha. Primeiro, a escolha que Deus fez por nós. Às vezes a gente reclama, não é? Ah, eu poderia ser mais alto, ser mais bonito, ter os olhos dos meus pais, dos meus avós, ter o cabelo da minha mãe, a cor do cabelo do meu pai, enfim, não é?
poderíamos ser diferente, poderíamos ter nascido numa família diferente, talvez com menos problemas, menos dificuldades, não é? Mas veja, não seria nós, não seria o Alexander. Deus fez uma escolha pela gente, por você. Por isso somos nós. Por isso você é você. Por isso Deus te escolheu para ser assim. E Ele ama a você assim, da maneira que Ele desejou que você fosse, da maneira com que Ele te criasse. Por outro lado, também nós precisamos falar da nossa escolha por Deus. E você vai entender isso quando nós falamos então dos frutos do Espírito. Nós precisamos fazer a escolha também por Deus, para viver segundo o desejo de Deus. Lembram-se que segunda-feira, na festa da apresentação de Nossa Senhora, o tema nosso, segunda-feira, no madrugada, né, o padre falava isso. Fazer a vontade do Pai. Nós precisamos escolher fazer a vontade de Deus, escolher pertencer a Deus, viver segundo o seu Espírito. E claro que aqui nós já podemos levantar uma pergunta para nós. Vivemos segundo o Espírito de Deus? Deus nos escolheu, Deus desejou que nós fizéssemos comunhão com Ele, por isso nos deu a vida. E nós vivemos esta escolha por Deus, fizemos esta escolha por Deus, inteiramente, livremente, com vontade, com desejo de viver esta fidelidade ao Senhor? Ou vivemos titubeando diante das situações da vida? Será que a nossa escolha por Deus, ela é medida segundo a graça, ou segundo o estado nosso de espírito, ou segundo o nosso ânimo nas situações da vida? Às vezes, nós vivemos alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma limitação, algum problema, e nós desistimos, nos afastamos do caminho. Quantas pessoas dizem: eu não vou mais à comunidade, não quero rezar mais, não vou mais ter devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, desisti de tudo. Não. Por algumas razões, e por muitas razões, Deus não desiste de nós, porque nos escolheu. E da mesma igualdade, nós precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. E os frutos do Espírito se dão por esta razão. Porque desejamos viver em todas as nossas situações da vida segundo o desejo de Deus. Quero convidar você, se você tem aí a sua Bíblia perto de você, porque é um texto muito bonito que o padre vai convidar você a rezar outras ocasiões da sua vida também. Quando falamos dos frutos do Espírito, a pessoa que escreve muito bem segundo os frutos do Espírito é São Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Por isso, se você tem a sua Bíblia aí, pode pegar comigo para a gente rezar junto. Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos de 16 a 25. Se você não tem sua Bíblia, só reze comigo. Diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque o desejo da carne se opõe aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, deixai-vos guiar pelo Espírito, não está sobre a lei. As obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambições,
discórdias, invejas, bebedeiras e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é alegria, é caridade, é paz, é paciência, é afabilidade, é bondade, é fidelidade, é brandura, é temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Que texto maravilhoso, querido irmão, querida irmã. Nós precisamos fazer esta escolha para viver segundo os desejos de Deus. Precisamos fazer esta escolha para viver segundo o seu Espírito, para viver segundo as obras desse Espírito. Ah, Padre, mas se nós vivemos segundo o Espírito, quer dizer que não vamos cometer mais nada de errado, não vamos ter mais as obras da carne em nossa vida, não teremos mais ódio, não teremos mais ciúme, não teremos mais as nossas fragilidades. Não. Pois nós precisamos e vivemos este combate. Para viver segundo o Espírito, é preciso viver este combate, sempre lutando e se defendendo para viver a fidelidade ao projeto de Deus. Vamos errar, vamos cair, vamos ter as nossas dificuldades, vamos viver tribulações. Às vezes, diante de alguma situação, nós vamos sentir ódio, raiva, inveja, ciúme, frutos da nossa vivência carnal, da nossa vivência não segundo o desejo de Deus, mas segundo o meu desejo humano. Mas Deus nos diz, voltai-vos, ou como Paulo começa o texto, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Olha que palavra de força, de espiritualidade e de poder. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Quando eu me deixo conduzir pelo Espírito, eu vou me afastando daquilo que não é de Deus. Podemos até dizer que é viver segundo, viver perto ou viver longe de Deus. O que nós desejamos? Queremos viver perto de Deus ou longe de Deus? Com certeza queremos viver perto de Deus, mas precisamos vencer essa luta diária. A luta de vivermos segundo a carne, nas brigas, no ódio, na divisão, no ciúme, na inveja, que nos afastam de Deus e dos irmãos. Não são obras do Espírito. Mas nós precisamos deixar-nos conduzir por esse Espírito de Deus. E quais são os sinais de que esse Espírito de Deus está na nossa vida? Como diz Paulo, amor, caridade, paciência, paz, benignidade, não é? Brandura, temperança, alegria. É bonito, essas palavras são bonitas, mas precisam ser mais bonitas vividas na nossa vida. Que às vezes nós vamos perdendo por conta das dificuldades, por conta das nossas fragilidades, por conta dos nossos julgamentos, por conta dos nossos preconceitos em relação às outras pessoas. Mas o Senhor faz-nos o convite a nós hoje. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Deus nos escolheu, que nós possamos fazer esta escolha pelo Senhor. Por isso, falando dos frutos do Espírito, quero convidar você a rezar comigo a oração do Espírito Santo. Que o Senhor venha na nossa vida, venha nesse momento do nosso programa, nesta madrugada de bênçãos,
Que o Espírito do Senhor venha aí no seu lar, na sua casa, na sua família. Que esse Espírito de Deus esteja presente aí na sua vida. Que o Espírito de Deus vá abrindo caminhos para situações difíceis que você pode estar enfrentando. A doença, o desemprego, a desunião, às vezes o ódio de alguém, a mágoa de alguém, o rancor de alguém. Que o Espírito de Deus vá penetrando na sua vida e tocando o seu coração. Por isso, coloque-se em atitude de oração e vamos pedir esse Espírito de Deus sobre o nosso programa hoje. Vamos clamar que esse Espírito Santo venha sobre nós e venha aí sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre todas as suas necessidades, para que esse Espírito de Deus possa renovar no nosso coração o desejo de viver a nossa escolha pelo Senhor. Por isso rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, dos seus frutos em nossa vida. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, esse Espírito de Deus que habita sobre nós, habita sobre a nossa vida, ilumina o nosso coração. Que este Jesus esteja aí no seu lar, esteja aí na sua vida, esteja aí neste momento na sua casa, sobre todas as situações da sua vida. Que Deus possa habitar no seu coração, possa se fazer presença, este Jesus possa produzir frutos no seu coração, porque somos nós unidos a este Jesus, que é a videira da nossa vida, nos unir cada vez mais a Ele, a este Jesus misericordioso. Que maravilha, querido irmão, que maravilha, querida irmã, podemos rezar, não é? Que maravilha, podemos entrar nessa sintonia com Deus, nessa sintonia hoje, pela ação do seu Espírito. Por isso eu quero convidar você, quais são os frutos do Espírito que você permite que ele esteja aí na sua vida? Que frutos está mais presente no seu coração? A sua vida, a sua intenção. Quero falar com você ao vivo aqui. Ligue para nós, vá ligando. 0800 777 0021 é o nosso telefone. Nós temos uma equipe lá no nosso call center para lhe atender. Vá ligando, ligue mesmo. Não deixe de ligar para falar ao vivo aqui com o padre, ou também, se você quiser, enviar o seu pedido de oração para a gente rezar junto nesta noite. O padre vai aos poucos aqui no nosso programa lendo os pedidos de oração, falando o seu nome e, claro, também oferecendo a sua vida. Nós vamos rezar e dar essa bênção especial a você. Se quiser falar ao vivo aqui comigo, se não, envie o seu pedido de oração, nós também vamos rezar juntos. E no final do programa, nós vamos apresentar aos pés de Nossa Senhora. Maria é a mãe, é a mulher repleta do Espírito de Deus. Maria é a Nossa Senhora, aquela que pela ação do Espírito acolheu Jesus, disse o seu sim também. Por isso, no final do nosso programa, nós vamos colocar todos esses pedidos que você enviou, você que está rezando conosco, que vai falar ao vivo aqui com o padre daqui a pouco, nós vamos colocar aos pés de Nossa Senhora os nossos pedidos de oração, tá certo? Também você atenda o nosso apelo, se torne um sócio evangelizador da Rede Século XXI. Eu quero ler aqui, agradecer a sua vida e também a sua intenção, mas também você que se tornou um sócio colaborador, um sócio evangelizador aqui da Rede Século XXI, tá bom? Nós já temos ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando comigo? Manuela Alves de Jesus. Dona Manuela Alves de Jesus. Isso. A senhora fala de onde, Dona Manuela?
Nova Era, Minas Gerais. Nova Era, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, dona Manuela. Amém, Padre. Sua bênção, Padre. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Amém. Tá chovendo por aí ou tá frio? Choveu 3 dias, Padre. Que maravilha, hein? Especial. Que bênção, hein? É. Graças a Deus. Então tá bom. A senhora vamos rezar juntos, dona Manuela? Vamos. A senhora tem na alguma fé de Deus. intenção? Eu quero pedir ao senhor oração para mim, Padre, para toda a minha família. Aham. Mas é porque eu tô com problema de saúde. Aí eu tá dando uns probleminha de coluna no meu intestino. Uhum. Aí eu faço exame, tudo, negócio de endoscopia, tô com urso no estômago. Uhum. Então eu quero pedir para o senhor fazer uma oração para mim. Claro. Vamos Que rezar, as mãos sim. ensanguentadas de Jesus possam tocar, que eu vou fazer uns exames segunda-feira para som do intestino, Uhum. que as mãos ensanguentadas de Jesus vai tocar, que não é de dar nada grave. Amém. Vamos pedir sim, dona Manuela, pela senhora, por essas intenções, não é? Pela Toda vida da família, senhora, não é? por todo filho de Deus. Amém. Vamos rezar pela senhora, pedindo a graça de Deus na vida da senhora, nesses exames aí que a senhora vai fazer, que pela ação do Espírito caminhe conforme a vontade de Deus e que dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e que possa restabelecer plenamente a saúde da senhora. Que pela graça de Deus, dona Manuela, a ação do Espírito venha sobre o coração, sobre a vida da senhora e de toda a família e todas as suas intenções. E desça sobre a senhora a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E você vai ligando e nós vamos colocar a sua vida aqui, não é? Faça como a dona Manuela, apresentando a sua vida no coração de Deus, para a gente rezar junto nesta noite as suas intenções, tá bom? Enquanto você vai ligando, você pode ir colocando aí já o seu copo com água também, vá ligando e nós esperamos. É rapidinho um intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para